Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje nós iremos ver um pouco mais sobre o método evolutivo, que é o método que vai calcular o valor do imóvel através do valor do terreno somado com o custo de reedição da benfeitoria, tudo isto multiplicado por um fator de comercialização que pode ser igual, inferior ou superior a 1. E hoje nós iremos ver com mais calma, com mais detalhes, o método da quantificação do custo, que é justamente o método utilizado para identificar o custo de reedição de benfeitorias, que é aquele CB que a gente viu anteriormente, que pode ser apropriado pelo custo unitário básico de construção ou então por um orçamento analítico com citação das fontes consultadas. Então esse é um trecho aqui da NBR 14653 que está dizendo justamente isso, que a gente pode ou utilizar o CUB ou utilizar o orçamento analítico. E quem que vai definir se a gente vai utilizar um ou outro? É justamente você, quanto profissional, que vai definir o aprofundamento do seu trabalho avaliatório. Então, se eu quero atingir o grau 3 de fundamentação para este item 1 da tabela aqui de fundamentação da quantificação dos custos, eu tenho que elaborar um orçamento que seja no mínimo sintético, onde eu vou abordar cada item daquela construção para poder reeditar os custos dessa benfeitoria. Obviamente é um trabalho mais detalhado, consequentemente você deverá ser melhor remunerado. Eu particularmente nunca fui contratado para elaborar um laudo de avaliação pelo método evolutivo, onde se atinge o grau 3 de fundamentação. Normalmente a gente trabalha aqui com o grau 2, que é justamente utilizando o CUB, que é o custo unitário básico, para um projeto semelhante ao projeto padrão. E se você não tiver um projeto semelhante ao projeto padrão, você vai estar enquadrado aqui no grau 1 de fundamentação, sendo que você vai ter que fazer os devidos ajustes entre as diferenças do imóvel que você está avaliando e o imóvel do projeto padrão lá do CUB. Então o que acontece? Hoje eu queria mostrar para vocês uma planilha que eu utilizo para justamente fazer esse trabalho da quantificação dos custos. Então aqui tem todos os subsídios, todos os itens necessários para poder estar justamente elaborando essa quantificação do custo. Então, por exemplo, eu quero saber qual o CUB do meu projeto padrão. Eu clico aqui em CUB, a planilha automaticamente me redireciona para a página do CUB, onde eu posso vir aqui em CUB por metro quadrado, vou colocar as especificações da área onde está a benfeitoria, vou escolher o relatório, o período, tudo certinho, se é com desoneração ou sem desoneração. Consequentemente, vou gerar um relatório e vou obter a metragem, o valor por metro quadrado do meu custo de construção direto deste empreendimento. Outra coisa, a norma 12721 de 2006 exige que a gente coloque áreas equivalentes. Por que acontece? A gente vai avaliar um prédio comercial, por exemplo, a gente sabe que há áreas que têm diferentes padrões de acabamento. Então, por exemplo, uma garagem, um jardim, não tem o mesmo custo de construção por metro quadrado do que uma sala comercial, uma sala de aula ou uma loja. Consequentemente, a 12721 exige que você aplique esses coeficientes, que vai depender, obviamente, das áreas do seu empreendimento. Então, é necessário que você tenha esse conhecimento das plantas do empreendimento e das áreas para você estar aplicando esses coeficientes e estar obtendo o valor de área equivalente. Então, aqui na planilha nós temos uma linha para colocar área equivalente, temos a linha para colocar o CUB, que a gente vai pegar naquele site que a gente já viu, e temos uma linha aqui para os custos extras. Os custos extras, nós clicamos aqui, são justamente os custos que não estão presentes nesse custo unitário básico, que a gente pode saber quais são eles justamente clicando aqui em Saiba Mais no site do CUB. Então ele fala que, por exemplo, rebaixamento do lençol freático, tirantes, parede de diafragma, equipamentos e instalações, submuramentos, fundações profundas, ar-condicionados, enfim, vários itens não estão presentes no custo unitário básico de construção, e se o seu empreendimento tiver algum desses itens, é necessário, é imprescindível que você coloque nessa parte aqui de custos extras para justamente estar melhor avaliando, melhor quantificando o custo da reedição dessas benfeitorias. E por fim, aqui para fechar o custo de reprodução, nós temos que aplicar um BDI, que são justamente os custos indiretos. Então você pode ou arbitrar esse BDI conforme esta tabela de fundamentação, licença aqui rapidinho, ou você pode arbitrar o BDI para você ficar no grau 1 de fundamentação, ou você pode justificar com base em algum órgão, alguma entidade que estabeleça o BDI para dessa tipologia de edificação, ou você pode calcular o BDI através do orçamento também. Então quem vai definir isso é o avaliador e o grau de fundamentação que ele se propõe a estar atingindo.
Então aqui nós temos uma tabela aqui onde a gente pode estar colocando alguns valores de alguns itens que fazem parte do BDI. Coloquei também um hiperlink aqui para o acórdão do TCU de 2013, é o 2622, onde nós temos aqui os valores médios, né, de BDI para determinadas tipologias de obra, né? Então, por exemplo, a construção de edifícios, nós temos que o primeiro quartil vai de 20,34 até 25%. Então, você pode estar escolhendo o valor, né? Se seu projeto, sua benfeitoria for um edifício, você pode estar escolhendo o valor entre 20 e 25, que você vai estar justificando a sua utilização do BDI. Então, você vai colocar aqui, né? Calcular o seu BDI. Eu botei 25% aqui, é um valor hipotético. Consequentemente, a planilha automaticamente vai calcular esse custo de reprodução, que entenda o custo de reprodução como sendo aquele custo para obter o seu imóvel como se ele estivesse novo. E o que acontece? Conforme a gente viu lá no primeiro slide, o que o método evolutivo exige é justamente o custo de reedição. E o custo de reedição é justamente a diferença entre o custo de reprodução e a depreciação deste imóvel. Para quem não sabe, os imóveis eles podem ser depreciados, né, tanto de maneira física quanto de maneira funcional. E é justamente isso que está dizendo o próximo slide. A depreciação de maneira física é aquela depreciação que vai ocorrer em função de fatores intrínsecos aos imóveis. Então, a utilização do bem, a sua idade, o passar dos anos, consequentemente, esse imóvel pode estar se depreciando fisicamente. Já a depreciação funcional é aquela depreciação que vai ser em função da sua obsolência, da sua inadequabilidade. Consequentemente, o imóvel não vai estar mais condizente com os mercados, com os gostos, com os anseios das pessoas. E, obviamente, isso é subjetivo. Consequentemente, a depreciação física é muito mais fácil de se propor um modelo matemático do que a depreciação funcional. E é justamente isso que ocorre nas avaliações imobiliárias. Então, usualmente, a gente trabalha com a depreciação física. E há diversas formas de se depreciar fisicamente um imóvel. E a gente vai ver agora quais são elas. Então, mais uma vez aqui eu trouxe a tabela de fundamentação. E no seu item 3, que fala sobre a depreciação física, ele diz o seguinte, que para atingir o grau 3 de fundamentação, nós temos que calcular essa depreciação física através do custo de recuperação do bem para deixá-lo no estado de novo, caso bem novos ou projetos hipotéticos. Então, o que acontece? Se você calcular o quanto você vai gastar para poder recuperar aquele bem e deixar ele como se ele estivesse novo, você vai estar atingindo o grau 3 de fundamentação. Então, também é um orçamento analítico, né? Questão de mão de obra, questão de materiais. Já para você atingir o grau 2 de fundamentação, que é o mais usual, você vai calcular por métodos técnicos consagrados, considerando-se a idade, vida útil e estado de conservação. Então, nós veremos essas metodologias que são consagradas para poder calcular essa depreciação física. E para atingir o grau 1, você com a sua experiência de mercado, você pode estar arbitrando esse valor. Obviamente que não é o indicado que você esteja aqui, é o indicado que você atinja pelo menos o grau 2 de fundamentação. Então, eu trouxe aqui os 3 principais métodos, né, segundo o Dantas 98, para poder quantificar essa depreciação física dos bens, que é justamente o método da linha reta, onde você obtém o coeficiente aqui da linha reta através da divisão entre a idade do imóvel e a vida útil estimada dele. Então, x é a idade do imóvel e n é a vida útil. Só que o que acontece? Criaram esse método da linha reta, consequentemente, com o passar dos anos, ele foi perdendo a sua aplicabilidade. Por quê? Porque o pessoal achou que esse método ele estava depreciando demais os imóveis, estava depreciando muito rápido. Consequentemente, ele se tornou defasado e aí veio o Quenz, que aplicou, né, inventou o método da parábola, que é justamente o método que vai calcular esse coeficiente através do quadrado do método da linha reta. É justamente esta parábola aqui. Contudo, novamente, com o passar dos anos, o método de Quenz foi ficando defasado. As pessoas acharam que esse método estava depreciando de maneira muito devagar os imóveis, não estava se enquadrando com os trabalhos avaliatórios com o mercado imobiliário. E aí, então veio o Ross e criou uma metodologia que é meio termo, que é entre Quenz e entre linha reta, que é justamente a soma entre as duas metodologias aqui, dividido por 2, ou seja, a média aritmética das duas metodologias. Então, o que acontece? Para a gente aplicar, por exemplo, o método da linha reta aqui, a gente deveria fazer o seguinte: CN é o custo do imóvel novo, é o seu custo de reprodução, CR é o seu custo residual. E o que é o custo residual?
é aquele custo do imóvel quando já está indo para demolir. Já acabou a vida útil dele toda, já estou aqui no final da vida útil dele. Obviamente eu não vou vender este imóvel por zero, né? Ele vai ter que ter um valor, porque ele tem um custo do terreno, por exemplo. Consequentemente, a gente estabelece esse custo residual que varia entre 10% e 20%. Então é importante o pessoal ficar atento a isso aqui, porque na maioria das edificações, das benfeitorias, a gente trabalha com 20% de custo residual. Entretanto, vai ter outras situações onde nós iremos trabalhar com 10% de custo residual. Então é importante ficar atento na hora de arbitrar esse valor e dar uma pesquisada um pouco mais a respeito disso. Então o que acontece? Esse custo residual ele vai ser subtraído, né, do custo do imóvel, que é o seu custo de reprodução, e consequentemente a gente vai obter um custo depreciável, que é justamente o custo onde a gente vai aplicar esses coeficientes aqui, um dos três obviamente, para poder estar vendo o valor de depreciação deste bem. Então, só de maneira hipotética, suponhamos que eu tenho um imóvel novo, né, que está custando 100 mil reais, eu apliquei um custo residual aqui de 20%, 20% de 100, 20 mil, 100 menos 20 mil, a gente vai ter 80 mil de custo depreciável. Aí a gente aplicaria, consequentemente, um desses três coeficientes. O mais utilizado é o de ROIs. Suponhamos que seja um coeficiente de 0,20, por exemplo. Aí 0,20 vezes 80%, a gente vai ter pelo menos aí 40 mil reais de depreciação deste bem. Eu acho que é isso, né? Não estou muito bom de conta não. Mas enfim. E o que acontece? Essas três metodologias aqui, elas utilizam tanto a idade quanto a vida útil. Mas se vocês notarem na tabela aqui anterior, a tabela de fundamentação fala que essa técnica consagrada vai ter que utilizar tanto a idade quanto a vida útil quanto o estado de conservação. E aí que vem o método de Heideck, que é justamente este método aqui, onde ele estabeleceu condições físicas, né, classificou os imóveis de acordo com a sua condição física e através disso criou coeficientes para estar depreciando esse imóvel. E realmente faz muito sentido o que Heideck fez. Afinal, se o imóvel está conservado, ele está com a manutenção predial dele em dia, consequentemente ele vai se depreciar de maneira muito mais regular e devagar do que um imóvel que está com um estado de depreciação ruim. Ele não está fazendo as manutenções periódicas, consequentemente ele vai se depreciar de maneira muito mais rápida. Então é justamente isso que essa tabela de Heideck está dizendo aqui, onde ele estabelece, de acordo com o padrão do imóvel, né, com a condição física dele, estabelece um coeficiente para poder depreciar este imóvel. Mas aí no final das contas, o que aconteceu? Juntou tanto ROIs quanto Heideck, né, que são as duas principais metodologias, e fizeram igual o Goku e Trunks aqui, ó, fizeram uma fusão que consequentemente gerou um método de ROIs-Heideck, onde a gente obtém o valor da depreciação através dessa formulazinha aqui, onde o A é o coeficiente de ROIs, que a gente viu, que é justamente a soma, a média aritmética entre o método da linha reta e o método da parábola, mais 1 menos o método de ROIs novamente, multiplicado pelo o coeficiente de Heideck, que a gente vai obter dessa tabela aqui através do... Cadê? Ninguém sai. Através da condição física do imóvel. Tudo isso é multiplicado pelo custo depreciável do imóvel, que é justamente o custo de reprodução, menos o custo residual do bem. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui, que é possível fazer com esta planilha aqui. Então aqui nós temos uma linha onde a gente vai alimentar com a idade do imóvel, então suponhamos aqui um imóvel de 10 anos. Aqui nós temos uma linha com a vida útil do bem. Então, por exemplo, você não sabe quais são as vidas úteis das edificações, nós temos uma aba aqui onde nós temos a vida útil para diversas tipologias de edificações com base nessa fonte aqui que é o Bureau of International Revenue. Não sei inglês não, mas é mais ou menos isso. E posteriormente nós temos o estado de conservação, que você vai coletar aqui nessa aba aqui, o estado de conservação, que é justamente aquela tabela que eu mostrei anteriormente, com base na condição física do bem que você quer avaliar, né, da benfeitoria. E automaticamente aqui vai calcular pelo método da linha reta, que é justamente a idade dividido pela vida útil, pelo método de Quench, que é o quadrado da linha reta, pelo método de Ross, que é a média aritmética entre esses dois métodos, e aqui você vai definir também o valor residual. Conforme eu falei, vai variar de 10% a 20%. O usual para as edificações são 20%, mas nem sempre você vai aplicar esse 20%. É importante falar isso. Consequentemente, após você colocar essa porcentagem aqui, você vai gerar um custo depreciável, né? Que é justamente o valor do custo de reprodução menos o valor residual. E, obviamente, automaticamente vai calcular o ROIs-Heideck
a depreciação e, por fim, o custo de reedição. Então, a planilha que eu fiz aqui que ficou simples, ficou bacana, que a gente está utilizando aqui de maneira fácil, de maneira ágil, para poder estar elaborando o custo de reedição dos bens através do método da quantificação do custo. Então, se você gostou desse material, gostou desse vídeo, deixe joinha, nos siga lá no Instagram. Muito obrigado pela audiência, valeu!